Oi, meu nome é Letícia e hoje eu vou contar pra vocês a história de uma pessoa muito importante não só no meio espírita. Eu vou contar pra vocês a história do Chico Xavier. O Chico nasceu numa cidade mineira, chamada Pedro Leopoldo, em 2 de abril de 1910. Ele era de uma família muito humilde e quando ele tinha 5 anos de idade, a mãe dele desencarnou. O pai, não sabendo o que fazer com os filhos, ele distribuiu 6 dos 9 filhos para famílias e amigos para que eles pudessem cuidar das crianças. O Chico, nessa, foi parar na casa da madrinha dele. A madrinha dele, ela era muito brava com ele. Então ela batia muito nele e o Chico sofreu muito nessa ocasião, nessa época. E aí, um dia ele resolveu fazer uma oração. Enquanto ele estava orando, a mãe dele apareceu para ele e falou que ele tinha que suportar aquilo que ele precisava sofrer para aprender a lutar. O Chico ficou muito maravilhado com aquilo tudo e ele todos os dias ia para o jardim para orar e conversar com a mãe dele, pedir conselhos. Um belo dia, a mãe dele falou para ele que um anjo ia aparecer e ia tirar ele daquela situação toda. E ela estava certa. O pai dele se casou de novo. E essa moça que ele se casou, ela era muito bondosa. Então ela reuniu a família inteira de novo. Começou a vender hortaliças, ela e as crianças, para que os filhos conseguissem pagar os estudos. E juntou toda a família. Quando o Chico tinha 12 anos, ele estava na escola e ele começou a acontecer algumas coisas diferentes com ele. Ele começou a ver pessoas que as outras pessoas não viam. Ele começou a escrever com a ajuda de mãozinhas invisíveis que encostavam na dele e guiavam o que ele deveria escrever. As outras crianças não sabiam o que estava acontecendo. Algumas até insinuavam que ele estava nervoso, que ele podia estar vendo coisas. E à noite também, o Chico tinha sonhos e levantava muito agitado para conversar com os espíritos e tudo mais. A mãe dele falava que ele tinha que ter fé, que ele tinha que confiar que aquilo tudo ia dar certo. E aí, quando o Chico tinha 17 anos, uma irmã dele ficou muito doente, muito doente. E aí o que aconteceu? O pai dele e a madrasta resolveram chamar uma família, um casal de vizinhos dele que eram espíritas e que iam fazer a primeira sessão de Evangelho no Lar, sessão espírita, né, na casa do Chico. E aí, eles colocaram sobre a mesa, colocaram o Evangelho segundo o Espiritismo e um livro dos Espíritos e começaram a orar por aquela irmã. A irmã melhorou e durante esse período que isso estava acontecendo, a mãe do Chico veio através da mediunidade da moça e falou com o Chico que essas duas eram obras maravilhosas, que ele deveria estudar e que a providência divina estava preparando uma coisa muito boa para ele. Bom, o Chico então começou a estudar esses livros, começou a estudar o Espiritismo. Junto com esse casal, eles fundaram um centro espírita lá em Pedro Leopoldo, que existe até hoje, inclusive, o centro espírita, e eles começaram a estudar. Quando foi em 1931, o Chico começou a receber a visita de um amigo muito conhecido de todos nós, que é o Emmanuel. Ele se apresentou para o Chico, falou que ele era o mentor espiritual e que eles iam trabalhar juntos. Bom, a partir daí a gente sabe, né, o que é. O Chico escreveu mais de 400 livros junto com esse mentor e junto com outros espíritos através da sua mediunidade. O Chico, ele tinha muitos problemas de saúde. Ele tinha um problema no olho e ele perguntou o que ele poderia fazer com esse olho dele. Os espíritos falavam que ele tinha que tratar de acordo com a medicina humana, que ele não ia ter nenhum privilégio por ser um médium, mas que o alto ia sempre amparar ele. Outras ocasiões também o Chico já deixou de fazer outras coisas, né, de escrever porque ele estava doente. Uma coisa muito, muito importante é que ele não recebeu nada através das suas obras. Ele psicografou mais de 400 obras e todo o dinheiro que ele deveria receber, né, judicialmente pela lei dos homens, ele doou, tanto para centros espíritas quanto para instituições de caridade, e ele não ficou com nada daquilo. Ele sempre foi uma pessoa muito humilde e ele sempre quis ajudar todo mundo. Bom, essa é a história bem resumidinha do Chico. Quem quiser ler mais, eu recomendo. Ele é um exemplo muito grande para todo mundo. Vamos fazer nossa prece? Senhor Jesus, mestre amigo, muito obrigada pelo dia de hoje, pelas oportunidades, pela história que a gente acabou de ouvir e pelo exemplo. Esteja conosco, Senhor, nos iluminando e nos amparando sempre. Que assim seja.
Beijo, gente. Até mais.